Vivemos num tempo em que todos querem ser vistos, ouvidos, notados. Gritam por atenção nas redes, explicam demais nas conversas, se justificam até quando não devem. Mas há um tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser ouvido. Ele entra em uma sala e o ambiente muda. Ninguém sabe explicar exatamente por quê, mas é como se o ar ficasse mais denso, como se o silêncio ao redor dele carregasse um tipo diferente de peso. Esse homem entendeu o que Maquiavel sugeriu há séculos. O verdadeiro poder não se declara, se impõe com gestos sutis, postura firme e presença invisível, mas real. Hoje você vai descobrir 9 truques para ser respeitado sem abrir a boca. Truques que operam abaixo do radar, mas acima do instinto. Vamos começar. Capítulo 1. O silêncio que domina a arte perdida de falar menos e ser ouvido. O barulho que revela fraqueza. Pare um momento e escute. Não o barulho da rua, nem o grito constante das notificações. Escute a própria inquietação que se agita por dentro, exigindo explicar-se, justificar-se, ser compreendido. Esse impulso travestido de autenticidade é, na verdade, o sintoma mais visível da carência. Quem precisa ser visto o tempo todo confessa, sem perceber, uma fome que nunca sacia. Maquiavel, em O Príncipe, desmascara o mecanismo. O governante que se expõe em excesso torna-se desprezível ou odiado. O mesmo vale para o homem comum. A exposição abundante banaliza a sua presença. A fala contínua, ainda que eloquente, reduz-se a ruído de fundo. A ciência contemporânea concorda. Estudos sobre liderança mostram que líderes que deliberadamente reduzem o tempo de fala provocam mais respeito e engajamento. Quando o ar da sala se adensa de silêncio intencional, as atenções convergem para quem o criou. Não é magia, é neurobiologia social. Silêncio prolongado eleva a expectativa, ativa o circuito de recompensa de quem ouve e deixa cada palavra seguinte revestida de peso próprio. Silêncio não é ausência, é presença absoluta. Carl Jung diria que o silêncio bem manejado nasce de um ego integrado ao self. Aquele que fala sem cessar tenta costurar buracos na própria persona. Usa palavras como remendos para tapar feridas de insegurança. Já o homem silencioso abraça o vazio interno, e o vazio, paradoxalmente, transborda força. Por isso, virtude, no vocabulário maquiaveliano, não é mera coragem bélica, é força interior. A energia centrípeta que impede o príncipe de se dissolver em explicações. Perceba a diferença entre o mutismo defensivo, silêncio produzido por medo, e o silêncio estratégico que nasce de autocontrole. O primeiro encolhe, o segundo dilata. Um é a ausência de voz, o outro é a abundância de intenção. O exemplo de Napoleão: falar pouco, conquistar mundos. Napoleão Bonaparte, cuja estatura física muitas vezes virou piada, compensava com soberania verbal. Emitia ordens curtas, criava máximas lapidares, raramente improvisava discursos longos diante da tropa. Ele entendia que cada palavra redundante é um furo na couraça do poder. Ao condensar seus comandos em imperativos enxutos, marchai, atacai, coragem, o imperador deixava as lacunas serem preenchidas pela imaginação dos soldados, e aquilo que a mente completa torna-se propriedade pessoal, não imposição externa. Resultado: obediência fanática. O mecanismo psicológico, lacunas que hipnotizam. A psicologia cognitiva chama de efeito Zeigarnik, a tendência do cérebro a fixar-se em tarefas inacabadas. Um discurso interrompido, uma resposta adiada, uma pausa de 3 segundos no olhar, tudo isso cria lacunas que a mente alheia se apressa em preencher. O silêncio, então, converte-se em ganchos abertos, que mantêm o outro psicologicamente ancorado em você. A neurociência social acrescenta: o silêncio carrega ambiguidade,
e ambiguidade é processada pelo sistema límbico como possível ameaça. Logo, aumenta a vigilância. É exatamente essa vigilância, esse leve estado de alerta, que se traduz socialmente em respeito. Ouça o conselho dos estrategistas corporativos modernos. Fale 20% menos do que o necessário e observe a autoridade crescer. Treinando a arma invisível. Exercício 1. Jejum de palavras. Escolha um período do dia, 2 a 4 horas, para pronunciar apenas respostas de uma frase. Nada de explicações adicionais. Registre, num diário, as reações das pessoas. Muitas se apressarão em preencher o espaço vazio, oferecendo mais informações do que lhe dariam se você perguntasse. Eis a primeira colheita do silêncio, informação sem esforço. Exercício 2. O intervalo Napoleão. Antes de responder a qualquer pergunta, inspire, conte mentalmente até 2. E expire. Esse micro-ritual impede respostas impulsivas, mantém o córtex pré-frontal ativo e dá a impressão de ponderação. Estudos mostram que líderes que fazem breves pausas antes de falar são julgados como mais competentes e confiáveis. Exercício 3. Observação radical. Durante conversas alheias, silencie-se e foque na linguagem corporal de cada participante. Inclinação do tronco, micromovimentos dos olhos, mudanças na respiração. Você descobrirá que 80% das negociações se decidem antes da palavra final. Quando chegar sua vez de falar, bastará tocar nas ansiedades, já reveladas involuntariamente, pelo corpo do outro. Poucas palavras, máximo impacto. Armadilhas do pseudo-silêncio. Mutismo ressentido. Calar para punir o outro, não para fortalecer a si mesmo. Isso cheira a insegurança infantil e destrói a autoridade. Humble brag silencioso. Ficar quieto enquanto exibe símbolos de status de forma ostensiva. Não engana ninguém, gera inveja aberta. Silêncio desinformado. Recusar-se a falar por falta de conteúdo, não por estratégia. O vazio interno logo transparece como apatia. Silêncio poderoso é sempre ativo, nunca passivo. Observa, calcula, retém e só então libera. Silêncio, masculinidade e energia vital. A energia sexual de que Carl Jung fala, a força criadora que ele chamou de libido, pode ser desperdiçada em palavras, tanto quanto em atos. Cada explicação desnecessária é um fio de energia que escapa para fora. Cada pausa consciente recarrega a bateria interna. Na tradição estoica, Marco Aurélio aconselha que as partes falem só o necessário, não por purismo moral, mas porque o logos precisa de economia. Guardar palavras é guardar potência. Napoleon Hill, por sua vez, ensina que o magnetismo pessoal nasce do controle do entusiasmo. Quem se empolga demais na fala, dilui o prana. Quem contém o fogo, o transforma em laser. Assim, o silêncio torna-se transmutação de energia dispersa em energia focada. Aplicações práticas. 3 arenas onde o silêncio ganha guerras. Negócios. Em reuniões, responda às perguntas-chave com frases de menos de 15 palavras. Termine com: gostaria de ouvir suas impressões. Isso devolve a responsabilidade ao outro, demonstra humildade estratégica e confere a você o papel de árbitro silencioso. Sedução. Durante um encontro, faça perguntas abertas, escute genuinamente e ofereça espelhos emocionais. Entendo o que você sentiu quando... A escuta ativa cria a ilusão de afinidade profunda. No final da noite, poucas frases suas ecoarão mais do que longos monólogos alheios. Conflito, quando atacado verbalmente, não rebata de imediato. Olhe, inspire, faça um leve aceno de cabeça e diga algo como: entendo. Esse espaço de quietude desloca o agressor para o próprio desconforto. A plateia interpreta sua calma como prova de força moral. Síntese simbólica. Imagine um templo antigo erguido no centro de uma cidade caótica. Lá dentro, reina o silêncio. Quem entra, sente o peso do sacro.
Você é esse templo quando domina a palavra pela ausência dela. O mundo lá fora continuará ruidoso. Dentro de você, o eco será seu aliado. Maquiavel forneceu a tática. Jung apresentou a mecânica psíquica. Os neurologistas confirmaram a eficácia. O homem que fala pouco controla muito. Comece hoje o jejum de palavras. Observe amanhã o respeito que, sem alarde, o seguirá. Convite à prática. Desafio dos 7 dias. Reduz em 50% o tempo de fala nas interações diárias. Pratique a pausa de 2 segundos antes de cada resposta. Registre, ao final de cada dia, um exemplo de informação que recebeu por ter ouvido mais. Capítulo 2. O rosto neutro, a máscara do comando silencioso. Sorriso constante, a expressão dos submissos. Vivemos numa era que venera o carisma, mas confunde carisma com agradabilidade. Há uma diferença gritante entre alguém que irradia força silenciosa e outro que sorri em excesso para ser aceito. O sorriso permanente, aquele estampado no rosto antes mesmo do contexto pedir, denuncia algo que poucos têm coragem de encarar, um desejo desesperado de ser amado. Maquiavel nos avisou: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. E a verdade é brutal. O homem que precisa constantemente ser aprovado perde o respeito antes mesmo de falar. Porque no jogo do poder, o que você projeta importa tanto quanto o que você faz. E o sorriso, que deveria ser uma oferenda rara, virou um pedido inconsciente de acolhimento. A psicologia por trás da expressão facial dominante. Estudos mostram que rostos neutros são percebidos como mais dominantes, mais confiáveis e mais maduros, enquanto sorrisos constantes são associados à busca por aprovação, submissão e insegurança. Isso não significa que sorrir seja sempre errado. Significa que sorrir o tempo todo esvazia o seu poder. Por quê? Porque um rosto que não reage a tudo automaticamente provoca dúvida. O outro começa a se perguntar o que ele está pensando. Por que ele não respondeu com um sorriso também? Será que ele me aprovou? Essa dúvida gera desconforto. E o desconforto gera respeito. É um mecanismo simples. Quando as pessoas não conseguem ler você, elas o levam mais a sério. A neutralidade é a nova força. Na arte japonesa do teatro No, os atores usam máscaras cuja expressão é mínima, quase inexpressiva, porque quanto mais neutra a expressão, mais aberta à projeção do público ela se torna. O mesmo acontece com você. Um rosto neutro permite que o outro projete seus próprios desejos, inseguranças ou admiração. Você vira um espelho, e quem se vê em você se envolve. No mundo das negociações, há um termo chamado stone face, a cara de pedra. Grandes negociadores treinam isso. Manter o rosto absolutamente sereno, mesmo diante de provocações, elogios ou propostas vantajosas. Essa serenidade não é frieza, é posse emocional, domínio completo da própria narrativa facial. O sorriso escasso como arma de ouro. Você já percebeu como um sorriso raro tem impacto? Quando um homem que costuma ser sério sorri de leve, até de forma discreta, todos ao redor notam, porque o contraste chama atenção. O que é constante vira invisível, o que é escasso vira símbolo. Maquiavel entenderia isso com perfeição. O príncipe deve dosar suas concessões. Sorrir é uma concessão, um acesso temporário ao seu afeto. Por isso, sorria estrategicamente, em momentos de aliança consolidada, quando quiser desarmar tensões pontuais, ao encerrar uma negociação, nunca ao começá-la, para recompensar, não para seduzir. Treino prático para o rosto de comando. Exercício 1. Espelho da neutralidade. Todos os dias, durante 5 minutos, fique diante do espelho e mantenha um rosto absolutamente neutro. Nada de franzir a testa, tensionar a mandíbula ou comprimir os lábios. O rosto ideal está entre o relaxamento e o alerta.
É como se você estivesse observando o mundo de cima, sem reagir emocionalmente. Grave e reveja. Exercício 2. A quebra do sorriso automático. Monitore em quais situações você sorri por reflexo. Sempre que notar isso, contenha, respire e pergunte: esse sorriso me serve ou me enfraquece? Interromper o piloto automático é o primeiro passo para instalar uma nova identidade. Exercício 3. Sorriso controlado. Treine sorrir sem mostrar os dentes, um leve arqueamento de lábios, um sorriso que diz: eu sei mais do que você imagina. Esse é o sorriso de comando. O papel da neutralidade nas relações sociais e amorosas, em círculos sociais, o homem que não reage a todas as piadas, que ouve sem interromper, que sorri com sobriedade, gera um tipo de aura que as pessoas não conseguem decifrar. Ele não precisa ser o mais engraçado, nem o mais inteligente, basta que ele seja o mais inteiro. Na sedução, essa postura é ainda mais poderosa. A mulher percebe que não está no controle emocional da situação, e isso ativa um instinto ancestral de curiosidade, desafio, conquista. O mistério provoca atração, a previsibilidade, cansaço. Quando o homem entrega sua expressão de forma incontrolável, entrega junto seu valor simbólico. É como uma moeda inflacionada, já não vale mais tanto. Cuidado! O erro do arrogante defensivo é importante evitar um desvio comum, a cara de superioridade fingida. Não confunda neutralidade com desprezo. O rosto neutro transmite equilíbrio, não soberba. O olhar deve ser calmo, firme, presente. Não altivo, não julgador. O homem verdadeiramente confiante não precisa mostrar que é melhor. Ele apenas mostra que está inteiro. Quem finge superioridade transmite medo. Quem vive em paz com o próprio valor transmite comando. O rosto que comunica sem palavras. Um rosto treinado comunica: não estou desesperado pela sua aprovação. Você não sabe o que eu penso, e é melhor assim. Minha calma é mais poderosa que o seu barulho. A postura facial é sua primeira armadura e seu primeiro convite. No instante em que você entra num ambiente, o que seu rosto diz antes mesmo de você falar? Essa pergunta, se respondida com coragem, pode mudar sua vida. O rosto é o altar do espírito. O que se passa por dentro, vaza por ele. Por isso, o caminho não é apenas disfarçar a insegurança, mas eliminá-la na raiz. Você não precisa parecer confiante. Precisa ser. E a confiança real não grita. Ela respira fundo, mantém o olhar firme e entrega apenas o necessário. No silêncio do rosto, mora a autoridade invisível. Capítulo 3. Postura de aço. Como o corpo transforma sua presença em respeito. Seu corpo fala antes de você pensar. Muito antes de você abrir a boca, seu corpo já contou sua história. Ele revelou seus medos, suas crenças, suas derrotas internas. Os ombros caídos, a cabeça baixa, os gestos nervosos, tudo isso denuncia, de forma brutal, um homem que ainda não ocupou a própria estrutura. A linguagem do corpo é a primeira linguagem da autoridade. E é implacável. Maquiavel dizia que o governante deve parecer firme, mesmo quando a tempestade interna o assola. E a melhor forma de parecer firme é ser. Você não engana o mundo com discursos, mas engana, por um tempo, com presença corporal, treinada. E nesse pequeno intervalo, você conquista território, físico, simbólico e social. A mente se curva à postura. A ciência comprova. Sua fisiologia afeta sua psicologia. Estudos sobre power poses mostram que quando você adota uma postura de domínio, coluna ereta, queixo alinhado, ombros abertos, há uma alteração nos níveis hormonais. Aumenta a testosterona, confiança, diminui o cortisol, estresse. Não é magia, é biologia social. O corpo, ao simular autoridade, ensina a mente a sentir autoridade. O externo molda o interno, e o respeito alheio começa com o respeito que seu corpo exige de você mesmo.
Postura de poder. O que isso realmente significa? Não se trata de virar um robô ereto, mas de ocupar seu corpo como quem ocupa um trono. Cabeça alta, não arrogante. Coluna ereta, mas relaxada. Ombros abertos, sem tensão. Braços posicionados de forma que demonstrem presença, não inquietação. Passos firmes, sem pressa, sem hesitação. Cada gesto deve carregar um subtexto. Eu estou no controle, não porque quero parecer, mas porque estou. O impacto social da postura silenciosa. Observe um homem que entra num ambiente com o corpo retraído. As pessoas olham e desviam. Agora observe aquele que caminha devagar, com coluna firme e olhos calmos. Todos o notam, mesmo que não saibam por quê. A diferença? Energia corporal. Quem domina o próprio eixo e se torna um polo de atenção. É como um ímã invisível. Você não precisa fazer nada, apenas existir da maneira certa. Em grupos sociais, essa postura impõe respeito. Em reuniões, ela cria liderança instantânea. Na sedução, ela transmite segurança sem esforço. Exercícios para fortalecer sua postura de aço. Exercício 1. A coluna do rei. Todo dia, por 5 minutos, fique em pé diante do espelho. Imagine um fio puxando o topo da sua cabeça para cima. Sinta os ombros abrirem, o peito expandir e o abdômen se alinhar. Respire profundamente, como se ocupasse todo o seu corpo. Exercício 2. O andar do comandante. Pratique caminhar mais devagar que o normal. O homem ansioso acelera os passos. O homem dominante faz o tempo se adaptar ao seu ritmo. A cada passo, repita mentalmente: eu estou aqui, não tenho pressa. Exercício 3. O controle dos braços. Evite cruzar os braços ou esconder as mãos nos bolsos. Deixe-os livres, mas com intenção. Quando gesticular, use gestos abertos e pausados, nada de agitação. Cada movimento deve dizer: eu não estou tentando convencer, só estou comunicando. O espaço que você ocupa revela quem você é. A prosêmica, ciência que estuda o uso do espaço nos relacionamentos humanos, mostra que líderes inconscientemente ocupam mais espaço do que subordinados. Eles se sentam de forma mais aberta, colocam objetos estratégicos ao redor, posicionam o corpo no centro da sala. Você pode e deve fazer o mesmo. Ao entrar num ambiente, escolha o local de destaque com naturalidade. Ao sentar-se, relaxe o corpo sem perder a postura. Use a mesa, seus objetos, seus gestos, para expandir seu raio de influência invisível. Quem ocupa espaço com segurança mostra, sem palavras, que está habituado ao comando. O poder está na lentidão. Movimentos rápidos demais denunciam ansiedade. Um homem que gesticula em excesso, balança os pés ou muda de posição constantemente está, mesmo sem perceber, pedindo aprovação corporal. Agora, observe alguém realmente poderoso. Ele se move devagar, fala com ritmo, espera o silêncio. A lentidão deliberada comunica controle. O controle comunica poder. E o poder cala qualquer julgamento. Treine a lentidão, não para parecer sábio, mas porque ela força sua mente a permanecer presente, atenta, imperturbável. Evite as posturas do homem enfraquecido. O corpo denuncia o que a mente tenta esconder. Evite postura curvada, que revela culpa e derrota. Mãos trêmulas, sinal de insegurança. Pernas inquietas, sinal de fuga psicológica. Toques repetitivos no rosto ou no cabelo, sinais de ansiedade infantil. Corrigir o corpo é reconstruir a imagem que o mundo tem de você. E mais ainda, é reconstruir a forma como você se sente diante do mundo. Postura, energia masculina e valor simbólico. Na psicologia junguiana, o corpo é uma extensão do arquétipo que você encarna: o guerreiro, o rei, o sábio. Todos eles têm presença corporal forte. A energia masculina que atrai, comanda, protege e constrói. Começa pela forma como você se move.
Napoleon Hill falava de presença vibracional, uma energia que antecede as palavras. Essa vibração nasce do controle físico. A forma como você se impõe ao mundo externamente molda aos poucos sua identidade interna. É de fora para dentro. E de dentro para fora. Imagine uma estátua de bronze em meio à praça, silenciosa, imóvel. E ainda assim, todas as pessoas ao redor notam sua presença. Você pode ser essa estátua viva, presente, firme, contido. Seu corpo é o trono da sua alma. E cada gesto deve dizer: aqui está um homem que sabe exatamente onde está. Capítulo 4. Olhos que hipnotizam. O domínio do contato visual. O olhar é a fala da alma. Diz o ditado: os olhos são a janela da alma. Mas para Maquiavel, os olhos não são só janela. São instrumento de comando, arma de dominação, espelho de intenções. Antes que você fale, seu olhar já gritou quem você é. O homem que não sustenta o olhar revela insegurança. O que encara sem controle mostra agressividade. Mas o que olha com firmeza, com ritmo, com propósito, instala poder. O contato visual certo não pede espaço. Ele o cria. Por que evitar o olhar enfraquece você? A maioria dos homens evita o contato visual por desconforto inconsciente. Não sabem que cada vez que desviam o olhar, perdem autoridade, transmitem submissão, ativam no outro o instinto de comando. O olhar fugidio diz: estou em dúvida sobre mim mesmo. E o mundo ouve isso como um sinal. Ignore-o, ele não lidera. Carl Jung já dizia: aquilo que evitamos revela onde está o nosso poder negado. E se você evita o olhar direto, está fugindo do espelho mais verdadeiro da sua alma, o olhar do rei. Firme, calmo e presente, existe uma forma de olhar que impõe sem ameaçar. É o olhar do rei, sustentado por 2 a 4 segundos, sem franzir a testa, sem apertar os olhos. Com a energia calma de quem diz: eu vejo você e não me encolho, esse olhar transforma você em um espelho vivo. A pessoa que é observada por ele se sente vista e, ao mesmo tempo, avaliada. E o ser humano tem pavor de ser julgado por alguém que não se abala. É por isso que o olhar firme cala o ambiente. Ele provoca a mente do outro a se perguntar: o que ele está vendo em mim? Por que ele não desviou ainda? Ele me julga ou me compreende? Esse ruído interno é o início do respeito. Neurociência do olhar dominante. Estudos mostram que manter contato visual firme aumenta sua credibilidade, sua liderança percebida e sua capacidade de influência. Em uma pesquisa da Harvard Business Review, participantes que mantinham o olhar foram considerados mais confiáveis, mais poderosos e mais carismáticos. O cérebro humano responde ao olhar direto como um marcador de ameaça ou admiração, dependendo da energia emocional que o acompanha. Por isso, o segredo não está apenas em olhar, mas em olhar com calma, como quem já venceu por dentro. Técnicas para desenvolver o olhar de presença. Exercício 1. Olhar no espelho por 2 minutos. Todos os dias, sustente seu olhar no espelho por 2 minutos. Sem piscar demais, sem desviar. Isso fortalece sua conexão com seu próprio eixo. No início, será desconfortável. Depois, será revelador. Exercício 2. Triângulo de atenção. Durante conversas, alterne o olhar entre o olho esquerdo, o direito e a boca da pessoa. Esse movimento cria um campo magnético de presença. Você estará 100% ali, mas sem ser invasivo. Exercício 3. Olhar com respiração. Antes de falar, olhe nos olhos da pessoa e respire fundo. Isso regula seu sistema nervoso e te impede de falar rápido demais ou com timidez. A pausa do olhar fortalece a fala que virá. O olhar que atrai na sedução e impõe nos negócios. Na sedução, o olhar firme transmite segurança sexual, mistério emocional e domínio silencioso. É o olhar de quem não está implorando amor,
está testando reciprocidade. E isso é magnético. Nos negócios, o olhar que sustenta silêncio é interpretado como confiança em si mesmo e domínio da situação. Grandes negociadores fazem isso. Eles não falam demais, observam. E quando falam, todos escutam. Você pode ser esse tipo de homem. Você só precisa treinar o olhar como treina os músculos. 3 erros fatais no uso do olhar. Olhar com raiva ou tensão. Isso cria resistência. O poder está na calma. Desviar constantemente. Transmite dúvida, desconforto e submissão. Olhar sem ritmo. O olhar fixo demais vira agressivo. O que oscila muito vira irrelevante. O segredo é o meio do caminho. Presença que observa, firmeza que não precisa provar. O olhar como símbolo da energia vital, Jung acreditava que o olhar carrega o libido psíquico. É por onde passa sua força vital, sua energia emocional. É por isso que, em rituais ancestrais, o olho era símbolo de alma, proteção, poder e vigilância. Seu olhar é um canal de energia. E o que você transmite por ele é a sua real identidade. Se há medo, ele escapa pelos olhos. Se há domínio, também. É por isso que muitos homens tentam palavras, roupas e status, mas falham. Porque o olhar contradiz tudo, ele diz a verdade. E quem domina o olhar, domina a realidade. O mundo respeita quem consegue sustentar o próprio olhar, e mais ainda, o olhar do outro. Não há frase que compense um olho vacilante. Não há status que cure o desconforto de ser visto como alguém frágil diante do olhar alheio. Mas quando seu olhar é firme, limpo e calmo, você se torna uma força invisível no ambiente. Você não precisa gritar, você não precisa provar. Você apenas olha e o mundo entende. Capítulo 5. Território invisível. Como ocupar espaço. Impõe respeito à guerra silenciosa pelo espaço. Toda interação humana, por mais amigável que pareça, é uma negociação de território. Quem entra primeiro, quem se senta à cabeceira, quem fala mais alto, quem decide o tempo da conversa, quem avança e quem recua. Mesmo sem perceber, todos estão disputando um trono invisível, o domínio do espaço ao redor. E nesse jogo silencioso, ganha quem impõe presença sem agressão e sem pedir licença. Maquiavel sabia disso. O poder não é apenas aquilo que você exerce, é também aquilo que os outros percebem como seu por direito natural. E para que alguém o veja assim, você precisa começar ocupando o seu próprio território. Prosêmica, a ciência de quem manda sem dizer. A prosêmica é o estudo da relação entre espaço e comportamento, e ela revela algo brutal. Quem se encolhe, comunica submissão. Quem se espalha, comunica domínio. Homens que vivem encolhidos no próprio corpo, que cruzam os braços, escondem as mãos, se sentam como quem quer desaparecer, estão dizendo: eu não mereço estar aqui, este não é meu lugar. O ambiente capta esse sinal e obedece. Você será tratado conforme o espaço que ocupa, não por arrogância dos outros, mas por reflexo do que você comunica sem palavras. Ocupação estratégica, o corpo como âncora. Você entra num ambiente, há uma mesa, cadeiras ao redor. O que você faz? O homem comum hesita. Espera alguém apontar, aceita a lateral, fica na ponta. O homem de comando olha, escolhe e senta onde faz mais sentido para a sua presença ser percebida. Não é sobre parecer mandão, é sobre não mendigar permissão. E para isso, há pequenas estratégias. Sente-se no centro da mesa, se possível. Coloque seus objetos, celular, caderno, copo, de forma organizada, mas marcando presença. Nunca se retraia fisicamente para parecer agradável. Isso só comunica insegurança. O seu espaço começa em você. O verdadeiro território não é a cadeira em que você está. É a energia que você projeta enquanto está ali. Você pode estar no canto da sala, mas se seu corpo está relaxado, sua postura firme, seus olhos atentos,
Você está ocupando o espaço emocional do lugar. Pessoas confiantes irradiam uma presença que obriga os outros a abrirem caminho. Elas não gritam, não empurram, apenas existem de forma plena, e o mundo, diante disso, responde com respeito silencioso. Técnicas práticas para ampliar seu campo de comando. Exercício 1. O espaço ao seu redor. Sente-se numa sala. Estenda levemente os braços sobre o apoio. Coloque seus objetos de forma simétrica sobre a mesa. Respire fundo e imagine que há um campo de energia ao seu redor, se expandindo. Esse exercício ativa sua autopercepção de autoridade. Exercício 2. Chegada estratégica. Em qualquer novo ambiente, pausa antes de sentar. Olhe ao redor, escolha. Caminhe com calma até o lugar mais favorável, não o mais seguro. Sente-se como quem está habituado à liderança. Esse ritual altera sua psique de forma profunda. Exercício 3. Movimento consciente. Evite se escorar em paredes, segurar objetos com ambas as mãos ou se balançar. Você não está ali por acaso, está presente, inteiro, imóvel como um pilar. A linguagem territorial da sedução. Na sedução, o homem que comanda o espaço não precisa chegar junto. Ele está, e o seu estar diz tudo. Ele não compete por atenção, não busca aceitação, não persegue. Ele irradia uma espécie de presença sólida e segura, como se dissesse: se você quiser vir, eu estarei aqui, mas eu não me movo por carência. E isso é irresistível, porque mulheres, em nível instintivo, reconhecem o homem que se basta. O erro dos expansivos inseguros: nem todo homem que ocupa espaço transmite força. Há aqueles que fazem muito barulho, gesticulam demais, se espalham de forma artificial. Esses, no fundo, estão dizendo: olhem para mim, por favor. E isso é notado. O respeito não vem do volume, vem da coerência entre corpo, energia e intenção. Por isso, evite abrir demais os braços para parecer maior do que é. Falar alto demais achando que isso impõe presença. Invadir o espaço pessoal do outro sem sintonia. O poder real é calmo, ritmado, contido, território masculino e arquétipo do rei. No arquétipo do rei, segundo Jung, o território do homem é a extensão da sua consciência. Tudo o que ele toca com atenção, estrutura e firmeza torna-se seu trono simbólico. Não importa onde esteja, uma sala de reunião, um quarto, um banco de praça. O rei impõe presença não porque exige, mas porque a energia dele exige por ele. E essa energia começa pelo domínio do espaço físico. A forma como você senta, onde você se posiciona, o que você permite. Tudo isso é linguagem invisível de quem está em comando da própria realidade. O território invisível é mais real do que qualquer espaço físico. E ele começa quando você ocupa o próprio corpo, o próprio tempo, a própria dignidade. Um homem que se posiciona com firmeza, que ocupa seu lugar sem se desculpar, que expande sua presença sem pedir. Esse homem não precisa gritar, ele apenas entra. E o ambiente entende. Capítulo 6. Autocontrole silencioso. Pausar. Antes de falar é poder. A urgência de responder é sinal de fraqueza. Você já reparou como os mais fracos são os que mais falam rápido? Eles não deixam o silêncio acontecer. Sentem-se pressionados a preencher qualquer vazio com justificativas, explicações, defesas. Mas quem tem poder, espera. Quem tem domínio, respira. Maquiavel dizia que o príncipe precisa parecer estável, mesmo sob pressão. E o maior sinal de instabilidade é a resposta imediata. Porque o homem que responde sem pensar revela algo. Ele ainda é refém do emocional, e um homem emocionalmente exposto é fácil de ser controlado. O silêncio antes da resposta é uma espada invisível. Imagine isso. Alguém te ataca verbalmente. Espera a sua reação. Mas você não responde. Você olha, respira, silencia.
Nesse instante, o campo muda. O outro esperava fogo e recebeu pedra. Esperava emoção e encontrou contenção. Essa pausa desconcerta, porque ela inverte o jogo. O outro começa a se perguntar: o que ele vai dizer? Por que ele não responde? Será que eu errei? A pausa antes da fala é uma forma de comando. É como o guerreiro que levanta a espada, mas não golpeia de imediato. Ele observa, mede, e só ataca quando o momento é perfeito. A psicologia do autocontrole verbal. A neurociência mostra que o cérebro precisa de pelo menos 2 segundos para migrar da reação emocional, amígdala, para o julgamento racional, córtex pré-frontal. Ou seja, se você responde antes disso, responde com instinto, não com estratégia. A pausa é o espaço onde a emoção é filtrada e a decisão é lapidada. É nela que você ganha tempo para moldar a fala com precisão, intenção e impacto. Os grandes líderes do mundo têm esse traço. Eles não respondem rápido. Eles responderam o necessário. Técnicas práticas de pausa estratégica. Exercício 1. Regra dos 2 segundos. Antes de qualquer resposta, principalmente em contextos de conflito, respire e conte mentalmente. 1, 2. Essa micropausa altera completamente o tom da conversa. Exercício 2. O olhar meditativo. Enquanto o outro fala, mantenha contato visual e apenas respire. Quando ele termina, em vez de responder imediatamente, incline levemente a cabeça como se refletisse. Isso transmite inteligência, autocontrole e domínio emocional. Exercício 3. Silêncio reflexivo intencional. Em reuniões ou debates, treine silêncios prolongados. Ao ser provocado, apenas diga: interessante o que você disse, e pare. Esse intervalo cria expectativa e muda a balança emocional. Agora, o outro te escuta com o dobro da atenção. O poder da escuta ativa e da resposta cirúrgica. Responder rápido é como atirar sem mirar. Responder com pausa é como mirar no ponto exato e disparar com calma. A escuta ativa é um treinamento profundo. Ela exige silenciar o ego que quer vencer o argumento. Observar não só palavras, mas expressões, hesitações, repetições. Ouvir o que não foi dito. E então, quando chegar sua vez, falar pouco, direto e firme. A resposta que vem depois do silêncio tem o peso do ouro. Autocontrole como poder masculino arquetípico. Na visão junguiana, o autocontrole é parte do arquétipo do rei. O rei não reage. Ele observa, ele avalia, ele escolhe. Já o menino ferido reage a tudo. Se sente ofendido, precisa se explicar. Entra em brigas inúteis. Quando você pausa antes de falar, está dizendo ao mundo: eu não sou escravo da minha raiva. Eu não sou movido por feridas emocionais. Eu estou no trono do meu próprio ser. E o respeito começa aí. A pausa como ferramenta de negociação e sedução. Em negociações, a pausa é uma tática clássica. Você apresenta uma proposta e silencia. O outro, incomodado, preenche o vazio, muitas vezes cedendo mais do que imaginava. Na sedução, a pausa entre perguntas, entre olhares, entre falas, cria mistério, ritmo e presença. O homem que fala menos provoca mais. O que silencia no momento certo, seduz sem esforço. Erros comuns e armadilhas da fala impulsiva. Evite. Responder para vencer, isso é ego ferido. Falar para se defender, isso é carência. Interromper, isso é sinal de desespero. Toda vez que você fala por impulso, está dizendo: meu valor depende da sua aprovação. Preciso explicar minha verdade para me sentir inteiro. Mas o homem que pausa diz o oposto. Minha verdade não precisa ser defendida. Ela já é. A pausa é o templo da sabedoria. E cada silêncio antes de uma resposta é como a preparação de um guerreiro antes do golpe final. O mundo escuta mais quem fala menos, mas com intenção. E cada vez que você silencia por escolha, não por medo, você se fortalece.
Você não precisa se apressar. Você precisa se posicionar. Capítulo 7. A persona escassa. Como ser inesquecível, sem ser exposto. O mundo está saturado de presença fraca. Vivemos numa era de overdose de imagem. Todo mundo aparece o tempo todo. Stories, reels, selfies, legendas motivacionais, como se cada instante precisasse ser validado pelo olhar alheio. Mas quanto mais alguém aparece, menos ele é lembrado. Porque tudo que é constante vira paisagem, tudo que é previsível se torna esquecível. A verdadeira presença não está na frequência, está na escassez com impacto. Maquiavel sabia disso. O príncipe deve fazer-se amar por gestos raros, mas significativos. Você é raro, ou está disponível demais. Homens que querem respeito tendem a errar por excesso. Mostram-se demais, explicam demais, estão sempre à disposição. Mas o respeito nasce do limite, da ausência planejada, do silêncio que gera falta. A persona escassa não é arrogante, é seletiva. Ela aparece quando necessário, entrega o que importa e desaparece novamente, deixando atrás de si um eco, uma memória, um símbolo. A escassez aumenta o valor percebido. Isso vale para tudo. Um perfume raro vale mais que um frasco cheio e comum. Um conselho silencioso vale mais do que um sermão gritado. Uma presença que se retira, deixa saudade. A psicologia chama isso de efeito da escassez. O cérebro valoriza mais aquilo que é raro, difícil de acessar, que exige atenção. E o que é abundante demais, perde o brilho. Você não quer ser como a música que toca 50 vezes ao dia. Você quer ser como aquela que toca de vez em quando, mas que ninguém consegue esquecer. 3 pilares da persona escassa. 1. Apareça com intenção, não por necessidade. Publique menos. Fale menos, mas sempre entregue algo valioso. Apareça com propósito, para ensinar, resolver, mover, nunca para provar algo. 2. Diga menos, observe mais. Não entregue todos os seus pensamentos. Mantenha 80% da sua visão guardada. Deixe que os outros se esforcem para te entender. O esforço cria envolvimento. 3. Seja lembrado pela presença, não pela frequência. Não se trata de estar em todos os lugares, o tempo todo. Trata-se de, quando você aparecer, as pessoas sentirem que precisam parar e prestar atenção. Exercícios para construir a sua persona escassa. Exercício 1. O detox da exposição. Fique 7 dias sem publicar nada sobre si mesmo nas redes. Nada de opinião, nada de fotos. Durante esse período, observe sua ansiedade e escreva o que sente. Esse diário vai revelar o quanto você depende de ser visto. E essa é a prisão que você precisa romper. Exercício 2. O ritual da raridade. Defina em que momentos da semana você aparecerá com intensidade. Seja para um grupo, um projeto ou rede social. Planeje a entrega com profundidade. E, fora isso, silêncio total. Exercício 3. Feedback simbólico. Peça a alguém próximo que te diga qual foi o momento em que você mais me impactou. Geralmente você descobrirá que foi num instante raro, simples, mas autêntico. Essa é a prova. Menos com verdade vale mais. A escassez como símbolo de poder masculino? Na natureza, o que é raro é desejado, e na alma masculina, o que é contido é poderoso. Homens que se expõem demais têm energia vazada. Homens que se preservam têm a energia do rei silencioso, que fala pouco, mas muda o clima, que aparece pouco, mas move estruturas, que guarda o próprio fogo e usa quando é hora de queimar o mundo. Persona escassa nas relações e no trabalho. Na vida amorosa, a persona escassa desperta o desejo feminino ancestral pela conquista. Não porque ele joga, mas porque ele não se oferece de bandeja. Ele está presente sim, mas com limite, com valor, com ritmo. No trabalho,
O homem escasso não está em todos os grupos, todas as reuniões, todos os bate-papos, mas quando ele entra, ele resolve. E por isso é respeitado. O erro de quem se esconde demais. Escassez não é omissão, não é ausência por medo, não é arrogância disfarçada. Você deve ser escasso como quem administra um ouro interno, e não como quem tem medo de se mostrar. A escassez verdadeira é gesto de poder, não de fuga. A lua não precisa estar no céu todas as noites para ser admirada. Ela aparece pouco, mas quando aparece, tudo muda. As marés se movem, os olhos se levantam. O mundo se silencia. Você pode ser assim, aquele que não aparece a todo momento, mas que, quando entra, faz o mundo se ajustar. Capítulo 8. O comandante invisível. Como impor respeito. Só com sua presença. Você não precisa ser visto para ser sentido. Existe um tipo de homem que impõe respeito sem levantar a voz, sem exibir títulos, sem precisar provar nada. Ele entra num ambiente e tudo desacelera. As conversas mudam de tom, os olhares se desviam, os ruídos se calam. Esse homem é o que chamo de comandante invisível. Ele não se destaca pelo barulho, mas pelo silêncio pesado da sua presença. Não pede espaço, mas o espaço se reorganiza ao redor dele. Esse é o ápice do poder sutil. E esse é o tipo de presença que você pode construir, com disciplina, autoconsciência e integração simbólica. A soma de todas as forças silenciosas. Nos capítulos anteriores, você aprendeu que falar menos cria autoridade. O rosto neutro desarma e hipnotiza. A postura ereta impõe sem violência. O olhar firme cala o ambiente. A ocupação de espaço comunica domínio. A pausa antes da fala transforma emoção em estratégia. A escassez programada aumenta seu valor simbólico. Agora é hora de reunir tudo isso num único código de conduta. Você não vai se tornar um personagem. Vai se tornar um campo magnético de respeito real. O que é presença? Presença é quando o seu corpo, sua energia e sua intenção estão no mesmo lugar. É quando seu olhar está no agora, seu corpo está firme, sua respiração está calma, sua mente está observando, não reagindo. Quando isso acontece, o ambiente inteiro capta, porque o ser humano, por mais moderno que pareça, ainda responde instintivamente à presença dominante. E o dominante aqui não é o agressivo, é o centrado. A frequência da autoridade invisível. Você já se perguntou por que certas pessoas são ouvidas antes de falarem? Elas têm algo que escapa à lógica, um tipo de energia não verbal, um alinhamento interno que se traduz em peso psíquico. É como uma frequência. Elas vibram em outro nível. E o mundo escuta. Essa frequência é resultado de tudo que você leu até agora. E mais ainda, da decisão de assumir o próprio valor, sem implorar por reconhecimento. Treinando sua presença todos os dias. Exercício 1. Entrar no ambiente como rei. Ao chegar em qualquer lugar, desacelere. Observe, respire. Caminhe como quem possui o tempo. Não olhe para todos. Deixe que olhem para você. Instale a presença antes de qualquer palavra. Exercício 2. A prática do estar inteiro. Durante conversas, pratique o seguinte mantra silencioso. Eu estou aqui, eu não fujo, eu não me encolho. Esse simples foco muda sua energia. As pessoas sentirão isso. Exercício 3. O ritual da autoimagem silenciosa. Antes de sair de casa, vista-se como quem carrega um símbolo, não para se mostrar, mas para se honrar. Olhe no espelho, mantenha o rosto neutro, o olhar firme e a postura estável. Depois, diga internamente: onde eu estiver hoje, o mundo vai saber que eu estou ali. Erros que quebram a presença sutil. Cuidado com sorrir demais para agradar, justificar tudo o que faz, postar o tempo todo para ser notado, se curvar à presença de outros mais barulhentos. Esses gestos sabotam a construção do respeito silencioso. Lembre-se, quem grita
é porque não tem certeza de que será ouvido. O silêncio que se impõe como comando, o ápice da autoridade, é quando o seu silêncio incomoda mais do que a fala dos outros. Quando você consegue, com um simples olhar, um simples gesto, um simples não, parar o barulho em volta. Essa é a força do comandante invisível. Ele não precisa se exibir. Ele é. Sua vida como templo do respeito. Transforme sua rotina num ritual. Sua forma de caminhar é sua assinatura. Seu olhar é sua espada. Seu silêncio é sua armadura. Sua escassez é sua coroa. Viva cada gesto como quem constrói, todos os dias, um templo invisível em volta de si. E esse templo será respeitado, porque você o respeita primeiro. A jornada termina aqui, mas, na verdade, ela está começando. Você não é mais o homem que fala demais, nem o que tenta ser aceito, nem o que corre para ser notado. Você é agora aquele que fala pouco, age com intenção, domina seu corpo e cala com presença. Você se tornou invisivelmente poderoso. E isso ninguém tira de você. Se esse conteúdo transformou algo dentro de você, honre essa mudança. Curta, comente o que mais tocou sua alma e compartilhe com homens que ainda vivem na vitrine, esquecendo-se do trono interior. Porque o mundo não precisa de mais vozes. Precisa de presenças.